E aí, turma, tudo bem? Então, devido a problemas técnicos que eu tive com a internet ontem, a nossa aula de colorimetria não aconteceu. Mas, como prometido, estou trazendo essa aula completa aqui num vídeo gravado. E eu também tinha prometido que hoje eu faria essa aula ao vivo, porém ainda estou com problemas na internet. Mas se tu é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Christian Schipper e eu falo tudo sobre cabelo. E se perdeu a aula passada, que foi a primeira aula do nosso curso de colorimetria, vou deixar linkado aqui no link para vocês. Vai lá e assiste. Lembrando que é uma live, então tem perguntas, tem conversas paralelas, mas sempre focado no conteúdo para vocês. E como de praxe, roda a vinheta. E hoje nós vamos adentrar realmente no mundo das cores. Sim, porque colorimetria nada mais é que o estudo das cores. No caso da colorimetria capilar, o estudo das cores para o cabelo. Então, temos que ter atenção em dois pontos. Primeiro, o preto não é cor. O preto é apenas a ausência de luz. A partir da mistura dessas três cores primárias, nascem as cores secundárias. Como no exemplo, pegamos e misturamos a cor azul e amarelo. Teremos qual cor? Verde. O verde é uma cor secundária. Se misturarmos amarelo e vermelho, teremos o quê? Laranja. O laranja também é uma cor secundária. E se misturarmos o azul e o vermelho, teremos o roxo, que também é uma cor secundária. Voltando a lembrar, as cores secundárias nascem das misturas das cores primárias. E se nós misturarmos as três cores primárias, nós teremos uma cor terciária, que é o marrom. Da mesma forma, acontece se nós misturarmos o laranja, que é uma cor secundária, mistura do vermelho e do amarelo. Se colocarmos o azul, nós teremos marrom. Se nós misturarmos a cor secundária verde, que é a mistura do amarelo e do azul, com o vermelho, nós também teremos marrom, que é a cor terciária. E se nós pegarmos a cor roxa, que é a mistura do azul e do vermelho, e colocarmos amarelo, teremos também marrom, que é a cor terciária, porque essa é a mistura das três cores primárias. Essas misturas são importantes para nós como coloristas, porque através delas nós realizamos a neutralização dos fios, como nós já havíamos falado na aula passada. Por exemplo, um cabelo com um fundo de clareamento alaranjado, que é a mistura do amarelo e do vermelho, para neutralizarmos, para apagarmos esse laranja, nós precisamos de qual cor? Falta uma cor primária aqui, que será o azul. Então, a cor que neutraliza o laranja é o azul. Da mesma forma, a cor que neutraliza o amarelo. Para formarmos o marrom, precisamos do roxo, que é composta de azul e vermelho, e assim sucessivamente. Talvez aqui esteja um pouco rápido, mas se vocês não estão entendendo, deixem aqui nos comentários que eu explico. Também é importante nós entendermos as cores análogas. E o que são as cores análogas? As cores análogas nada mais são que a variação de uma cor primária ou secundária. Por exemplo, eu tenho o azul e o amarelo. Quando eu misturo essas duas cores primárias, eu vou ter o verde. E o verde pode ser tanto mais azul quanto mais amarelo. E isto são as cores análogas. Porque é importante nós sabermos das cores análogas. Porque lá adiante, nas neutralizações, nós vamos precisar saber a intensidade das cores que nós vamos neutralizar. A partir daí, e nesse ponto que eu estou fazendo a aula gravada, vai ser mais fácil de explicar, nós vamos construir a estrela de Oswald, que é uma estrutura fundamental para nós coloristas. Lembrando que cada marca tem a sua estrela de Oswald. E por quê? Cada marca tem sua estrela de Oswald? Porque é uma forma comercial das marcas
fazermos com que nós usemos as cores delas. Assim que nós nos adaptamos à estrela de cada marca, nós usamos somente ela. E é por isso que as marcas costumam mudar algumas... E olha o sino... E é por isso que algumas marcas costumam colocar uma numeração específica. Neste caso aqui do nosso curso, nós vamos criar a nossa estrela de Oswald, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, vamos ser bem escola primária e vamos começar explicando como nós construímos a estrela de Oswald. Vamos partir do princípio das 3 cores primárias, que são azul, o azul, ok, o amarelo, espero que esteja dando para ver bem aí na câmera, o amarelo e o vermelho também. Essas são as 3 cores primárias. A partir delas, nós vamos construir as cores secundárias. Ai, Christian, como isso? Sim, se nós pegarmos um pouquinho de azul e um pouquinho de amarelo e misturarmos essas 2 cores, nós vamos ter a cor secundária verde, que foi o que aconteceu na mistura aqui. E se nós pegarmos também, vamos tentar misturar aqui no papel mesmo, a cor vermelha e a cor amarela, nós teremos qual cor? A laranja. E se nós misturarmos a cor azul com a cor vermelha, nós teremos o roxo, que é outra cor secundária. Então, esta é a prova de que, se misturarmos 2 cores primárias, vamos reforçar o verde aqui, teremos uma cor secundária. Então, aqui sabemos e entendemos que se eu misturar o azul e o amarelo, eu tenho verde. Se eu misturar o amarelo e o vermelho, eu vou ter o laranja. E se eu misturar o vermelho, desculpa o barulho aí, gurizada, e o azul, nós vamos ter roxo. Então, vamos começar a partir do princípio que as 3 cores primárias eu consegui formar as 3 cores secundárias. Vou ser repetitivo. Mistura do azul amarelo, eu vou ter verde. Mistura do amarelo e do vermelho, eu vou ter laranja. E a mistura do azul e do vermelho, eu vou ter roxo. Porém, nós chamamos essas cores de pigmento. Ai, Shipper, e se eu misturar as 3 cores primárias? Vamos lá, vamos misturar as 3 cores primárias.
eu vou ter um marrom. Às vezes um pouco frio e às vezes um pouco quente. Então, sempre vai acabar em marrom. E agora já vamos entender isso. Mas vamos voltar aos pigmentos. Na colorimetria, nós falamos que o azul reflete, tem o reflexo cinza. O reflexo do pigmento verde é o mate. O reflexo do pigmento amarelo é dourado. O reflexo do pigmento laranja é cobre. O reflexo do pigmento vermelho é vermelho. O reflexo do pigmento roxo é violeta, ou mais conhecido, acaju. Então, nós não falamos um loiro azul, nós falamos um loiro acinzentado. Ou seja, quando nós falamos loiro acinzentado, nós sabemos que vem do reflexo azul. E o reflexo marrom é o quê? Marrom. Aí é importante eu entender as neutralizações. Se eu misturar aqui o roxo, que tem vermelho e azul, misturar o amarelo, eu vou ter marrom. Se eu misturar o vermelho no verde, que tem amarelo e azul, eu também vou ter marrom, porque eu vou ter as três cores primárias. E se eu misturar o laranja, que tem amarelo e vermelho, com azul, eu também vou ter marrom. E é assim que nós neutralizamos as cores. Se um cabelo está muito acobreado, eu preciso de um azul, um pigmento cinza, para neutralizar essa cor. Se um cabelo está muito dourado, e é o que mais nós conhecemos, eu vou precisar de um pigmento roxo para neutralizar essa cor. O que eu gosto de desmistificar é que aqueles shampoos roxos ou aquelas máscaras roxas de pigmentação, elas não clareiam o cabelo, elas neutralizam a cor amarela. E uma coisa que acontece muito é o cabelo verde. As loiras no verão geralmente ficam com o cabelo esverdeado, porque mergulham na piscina com o cabelo loiro, amarelo, dourado. O cloro é azul, reagindo, sai verde. Quando este cabelo está verde, eu neutralizo o verde com qual cor? Com vermelho. Lógico que não é em grande quantidade, eu preciso ver a quantidade de verde que há no cabelo, a intensidade, na verdade, do pigmento verde para neutralizar com vermelho. Se é um verde levinho, eu vou neutralizar com um pigmento quase rosa, um vermelho bem diluído. Ok? E aonde entram as cores análogas neste ponto? Elas vão entrar exatamente aqui nos espaços. Por exemplo, eu posso ter um roxo... Opas, peguei a cor errada. Eu posso ter um roxinho mais claro, ou um azul mais intenso aqui. Eu posso ter um verde mais amarelado, ou posso ter um verde mais azulado, aqui. Posso ter um reflexo dourado mais alaranjado, aqui. E assim nós temos as cores análogas. Lembrando que aqui nós vamos construir as nossas numerações. Eu vou dizer que o reflexo cinza é o ponto 1. Então, toda coloração ponto 1 pode ser cinza. Depois, eu posso dizer que o pigmento amarelo é o ponto 3. Depois, o pigmento laranja é o ponto 4. Pigmento vermelho é o ponto 6.
pigmento acaju é o ponto 5. E agora, o pigmento verde é os que mais mudam. Geralmente, o pigmento verde e o pigmento violeta e o marrom são os que mais mudam de numeração de acordo com as marcas, ok? Eu gosto, geralmente, de dizer que o marrom é o 7. Na verdade, eu não gosto. As marcas que eu uso, o marrom é o 7. O violeta clarinho é o 2. E o verde eu vou acompanhando de acordo, porque às vezes o verde pode ser 2, o verde pode ser 7, o verde pode ser 9. E aqui eu posso ter uma cor mais azulada ainda, que às vezes também é 9. Por isso eu preciso entender da marca que eu estou usando. Mas é assim que nós construímos a coloração, é assim que nós construímos a estrela de Oswald. Partindo das 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Se eu misturo azul e amarelo, eu vou ter verde. Se eu misturo amarelo e laranja e vermelho, eu vou ter laranja. Se eu misturo vermelho e azul, eu vou ter roxo. Ok? E se eu misturo todas as cores, eu vou ter marrom. Lembrando que as cores que se neutralizam, elas ficam opostas na estrela. Então, se eu tenho um cabelo muito acobreado, eu já sei automaticamente, olhando para o oposto na estrela, como é que eu vou apagar esse tom acobreado. Se eu tenho um cabelo muito dourado, eu já olho o oposto na estrela e já sei com qual cor eu vou apagar esse dourado. Se eu tenho um cabelo muito vermelho ou muito verde, eu olho no oposto e também já sei como vou apagar esse tom verde ou vermelho. Ok? Entendemos então aqui os reflexos, os tons e as suas numerações, certo? Da aula passada com a de hoje. Então vamos observar aí na tabela que nós temos de um lado a numeração de fundo de clareamento e de outro lado nós temos a numeração da estrela de Oswald. A partir daí nós vamos construir as cores, como se fossem o quê? Nome e sobrenome. Qual o nome desta cor? Vamos pegar um exemplo 7.3. O número antes do ponto, ou seja, o 7, nós vamos achar ele na tabela de fundo de clareamento, que é o que? Um loiro médio. E o número pós o ponto, que no exemplo que eu dei é o ponto 3, nós vamos buscar na estrela de Oswald, ou seja, esta cor é um loiro médio dourado, porque o 3 na estrela de Oswald é dourado. Outro exemplo, um 6.6. Que cor é essa? Vamos lá. Antes do ponto eu tiro o nome da tabela de fundo de clareamento, 6 é loiro escuro. E pós o ponto 6, nós vamos tirar na nossa estrela de Oswald, que o 6 é vermelho. O nome desta cor é loiro escuro vermelho, ou avermelho. Para isso também, as marcas desenvolveram o que nós chamamos de intensidade ou grau de cor. O que é isso? Vamos pegar de exemplo 7.3 de novo. Como eu falei no exemplo para você, se eu tenho a coloração 7.3, o número antes do ponto eu vou tirar da tabela de fundo de clareamento. E o número pós o ponto eu vou tirar da estrela de Oswald. Ou seja, essa coloração é um loiro médio dourado, certo? E se eu tiver uma coloração 5.5, o 5 antes do ponto, tabela de fundo de clareamento. O 5 depois do ponto, estrela de Oswald. Que cor é essa? É um castanho claro acaju. Vamos fazer mais uma? Aquela que todo mundo gosta, 6.6. Aqui eu tiro do fundo de clareamento e aqui eu tiro da estrela de Oswald. É um loiro médio
Ops, loiro escuro, vermelho. Mais uma. 8.1. É um loiro claro. Por que loiro claro? Porque antes do ponto eu tirei da tabela de fundo de clareamento. Depois do ponto vai ser acinzentado. Não é azul, porque o reflexo, o pigmento azul tem o reflexo cinza. E esta coloração aqui que eu vou deixar para vocês? Deixa aí nos comentários. Vamos deixar mais uma aqui. Se for 10.1. Me digam aí. Vamos fazer os graus de intensidade? Vamos lá. Graus de intensidade. Lembrando que varia muito de marca para marca. Se eu tiver uma coloração 6.0 ou somente 6, eu vou buscar só na tabela de fundo de clareamento. E vai ser o quê? Uma base, que é um loiro escuro. Se eu tiver um 6.66, já temos uma nuance, que é loiro escuro, porque saiu lá da tabela de fundo de clareamento, e aqui eu tenho 2 vezes a quantidade de vermelho. Da onde eu tirei esse vermelho? Da estrela de Oswald, que vai ser, então, vermelho intenso. E se eu tiver a coloração 6.06, vai ser loiro escuro, levemente avermelhado. E se eu tiver a coloração 6.060, eu vou ter um loiro escuro, vermelho profundo. Lembrando que isso nós devemos analisar sempre de acordo com cada marca, ok? Vamos fazer uns exercícios? Vou deixar aqui então para vocês me dizerem que cores são essas. Me digam aí nos comentários que cores são essas. Importante nós lembrarmos também que na anamnese, nós, além de analisarmos se o fio está bom, a elasticidade, a densidade e se o couro cabeludo está saudável, a quantidade de brancos. Por quê? A quantidade de brancos faz diferença no resultado do trabalho. Cabelos em processo de canice, dependendo da quantidade, precisam de uma coloração permanente para uso. O que é coloração permanente? Daqui a pouquinho nós já vamos falar. Mas sempre que precisarmos cobrir um branco, precisamos usar uma base. Então, naquela nossa tabela, sempre que nós vermos 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, qualquer número da altura de tom
ponto zero ou somente o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 na caixinha, nós chamamos de coloração base, ou seja, elas têm uma grande quantidade de pigmentação na sua fórmula e elas vão conseguir fazer uma cobertura de branco bem feita. Normalmente usamos bases em cabelos com mais de 30% de brancos, ou seja, na sua totalidade, se eu observar e tiver mais de 30%, eu já preciso misturar uma base a uma nuance. E o que são as nuances? Nada mais são que as colorações com pontuação. Por exemplo, 7.3 é só uma nuance, loiro, médio, dourado. Então, se eu tiver um cabelo com mais de 30% de brancos, se eu colocar somente o 7.3, essa coloração não tem a potência de cobrir totalmente os brancos. Para isso, nós temos que misturar um 7 mais um 7.3 na mesma quantidade. Mas daqui a pouquinho eu já vou explicar mais isso. Agora que nós já sabemos a altura de tom, a estrela de Oswald, os reflexos, nuances e suas neutralizações, nós vamos entender os tipos de coloração e quais são esses tipos. Por quê? Cada tipo de coloração vai ter um efeito e um resultado no cabelo. Nós vamos começar pelas mais comuns, que são as colorações permanentes. O que são as colorações permanentes? São colorações com uma quantidade de amônia suficiente, porque digamos que a amônia que faz a coloração funcionar e precisa de um oxidante para fazer esse transporte. Essa coloração ela tem um potencial de durabilidade maior. Então, normalmente, as bases, as colorações bases que eu acabei de falar para vocês, 1, 2, 3, 4, 1.0, 2.0, 3.0, essas colorações, elas são permanentes, por ter uma grande capacidade de fixação no fio e, consequentemente, um pH mais alto. Na sequência, nós temos as colorações semi-permanentes, que são o quê? Os tonalizantes. Eles também precisam de um oxidante para fazer esse transporte, porém esse oxidante deve ser bem mais fraco. Os tonalizantes geralmente não têm uma capacidade grande de fixação, até porque o oxidante que nós usamos para fazer o transporte da cor já é baixo, de baixa potência. Eles só servem para dar uma nuance ao fio, ou seja, se eu quisesse tonalizar uma mecha com 7.3, eu poderia. Também é bom lembrar que as colorações semi-permanentes, elas não têm ou têm muito pouca quantidade de amônia, fazendo com que esse poder de fixação seja mais breve. Geralmente 15 lavadas ali, essa coloração desbota. Por isso, muitas vezes as mechas oxidam, porque desbota a tonalização que nós fizemos após ter feito a descoloração. Também nós temos as colorações demi-permanentes. As demi-permanentes são geralmente colorações sem amônia e com poder de fixação maior que as semi-permanentes. Essas colorações são muito usadas também e, por não ter amônia, são usadas principalmente em pessoas que têm alergia, grande quantidade de alergia. Por isso sempre é importante, sempre eu volto a frisar, que é importante fazer o teste de mecha e o teste de toque para cada produto. Lembrando, pessoal, que eu estou deixando as colorações aí no vídeo para vocês, mas é só a título de curiosidade, não é indicação de marca, não tem patrocínio nenhum, certo? O próximo tipo de coloração é uma bem comum, e também eu gosto de dizer que deve ter um cuidado especial, que são as colorações naturais. Mais comum para nós, no Brasil, é a rena. A rena é uma coloração à base de sementes, às vezes camomila, às vezes de açafrão, às vezes de cúrcuma. Então é uma mistura de pigmentos e a rena foi desenvolvida na Índia, tanto que muitas vezes lá eles usam para fazer desenhos na pele. Hoje no Brasil se usa para fazer pigmentação de sobrancelha, usamos para fazer pigmentação de barba. É uma coloração dita natural. Porém, temos que ter um cuidado. Muitas pessoas têm extrema alergia à rena. Então, antes de qualquer procedimento, faça um teste de toque a tentar usar rena, mesmo que o cliente já use com grande frequência. Essa coloração, ela tem um poder de fixação leve e vai desbotando conforme
as lavadas também. Até porque ela é misturada em água. A água, mesmo sendo um oxidante, não tem um grande poder de abertura de cutícula para fazer a fixação dessa cor. Cores metálicas ou a bases de metais pesados, né? São aquelas famosas colorações em pó que nós vemos também, que devemos misturar em água. Essas colorações também deve ser feito teste de mecha, teste de toque, e temos que tomar um cuidado, principalmente quando formos fazer mecha, ao identificarmos que o cliente usa esse tipo de coloração. Porque como ela é feita de metais, o descolorante ou outra coloração reage ao contato com o metal. Tanto que nos rótulos das colorações diz não misturar, não usar nada metálico. No descolorante também. Não usar nada metálico para fazer a mistura dessa substância. Essa coloração, ao colocarmos um produto alcalino à base de amônia, ela vai ter uma reação e pode quebrar o fio do cabelo. Geralmente aquece muito e, em alguns casos, quando nós vemos sair fumaça das mechas, não todos, lembrando que não todos os casos, em alguns casos pode ser sim do uso da coloração metálica. Então, volto a dizer, importante o teste de mecha para conseguirmos identificar se há algum tipo de coloração metálica no fio. Hoje também, muito comum, as colorações condicionantes, que é o que usamos para fazer os cabelos coloridos, com pigmentos fantasia, como rosa, laranja, verde-limão, enfim, vários tons. Essas colorações não têm poder de fixação nenhuma e, como diz o nome, elas são condicionantes. Elas já são ácidas por si só. É o pigmento puro misturado em um condicionador. Lógico que as marcas fazem na proporção correta. Então, para elas terem um efeito de luz, de cor, o cabelo precisa estar descolorido em uma altura de tom correta. E por isso é importante nós entendermos fundo de clareamento. Já aconteceu com vocês da cliente querer o cabelo azul ou mechas azuis? Vocês descolorirem o cabelo, aplicar o pigmento condicionante azul e ficar verde? Se isso já aconteceu, é porque vocês não descoloriram o cabelo numa altura de tom suficiente. Onde ficou muito resquício de amarelo, ao eu misturar azul, se eu misturar azul e amarelo, que cor nós vamos ter? Verde. Então é por isso que muitas vezes com as cores condicionantes nós não chegamos no tom necessário, porque não chegamos no tom de descoloração necessária para que esse pigmento tenha seu brilho natural, o brilho que nós compramos. E claro, devemos descolorir o cabelo respeitando sempre a saúde do fio. Não adianta eu forçar uma descoloração para atingir um tom de azul bonito se o fio não for aguentar. E por último, não menos importante, nós temos as colorações ionizantes. Nem todas as colorações como essa que eu deixei no exemplo aí para vocês, ou como o mais conhecido Gresin 2000, são colorações ionizantes. Mas é importante nós sabermos que geralmente é feito para cabelos masculinos e elas são ionizantes porque elas agem no fio como um imã. Ou seja, a carga do íon se gruda na carga do cabelo e ali ela fica e vai saindo também conforme as lavadas. Essas colorações normalmente deixam um resquício de fundo de clareamento, porque para ter uma cobertura boa, precisa ser adicionado um pigmento de fundo de clareamento. Ou seja, para eu cobrir um cabelo branco, eu não só devo botar a nuance no cabelo, mas sim eu preciso preencher este fio com um fundo de clareamento, seja ele laranja, amarelo ou vermelho. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar aqui todo esse material, como eu falei para vocês. É só chegar aqui no canal, se inscrever, deixa seu like se já gostou do vídeo, manda para os amigos também se gostou. Agora, se não gostou, manda para os inimigos, que tá tudo bem. Espero que eu tenha sido claro e tenha sido... Valeu, até amanhã.